Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa que fala sobre o dia a dia do mundo condominial. E o tema de hoje, logo após a vinheta. Estamos de volta e vamos dar início ao nosso programa. Antes disso, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece na Conde TV. E o tema de hoje com o nosso amado mestre Mauro Possato. Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre fui eleito e agora? O que eu faço, né? Sai correndo? Sai correndo, agradeço, sento e choro. Fiz de tudo para não ser eleito. Mas esse caso a gente não vai entrar nos condomínios em implantação. Vamos falar dos condomínios já com uma vida de existência aí, quer dizer, você foi eleito num condomínio onde tinha um síndico, esse condomínio tem um passado. Quais são os primeiros passos? O que a gente precisa fazer para trazer esse condomínio para o nosso conhecimento, tá? Porque a gente tem duas grandes situações aí que a gente precisa separar e deixar claro para os condomínios. Uma é que a gente está, entre aspas, caindo de paraquedas num negócio que já está em andamento, uma vida que já acontece. E exatamente é que a gente não vai absorver esse conteúdo todo no estalar de dedos. Quanto mais velho o condomínio, mais coisas a gente tem que ver, mais atas de assembleia, mais histórico a gente tem para pesquisar e uma série de coisas. E, em paralelo a isso, os problemas do dia a dia não vão parar de acontecer até que eu absorva todo o conteúdo. Então, eu também preciso estar preparado para saber o que fazer se um cano estourar no dia seguinte da minha eleição, se qualquer problema que a gente tinha, um condomínio te ligar querendo reformar, e falar assim, eu posso furar essa parede? Aquelas coisas todas assim, que acontecem no dia a dia. Então eu queria falar com vocês um pouco a respeito de como vocês agem, o que vocês fazem, além de sentar e chorar também. A gente fala que assim, depende um pouco também da idade do condomínio, né? Então, para você ter uma ideia, o último condomínio que eu peguei tem 6 anos. Então, eu consegui algumas coisas que é importante que a gente tenha, que é, por exemplo, o manual do síndico. Nesse condomínio, até falei nos outros programas, apesar de 6 anos, eu sou o 7º síndico, né? Acabei sendo até reeleito. Talvez eu seja o primeiro síndico que tenha sido reeleito nesses 6 anos. Até pelo fato de eu ser o 7º. E aí, uma das... Pra você ter dado uma dura na Assembleia também, né? Não, sim, que eu avisei, né? E uma das situações que eu fiz, por exemplo, foi pegar o manual do condomínio. Tanto que na prestação de contas eu falei qual que é o ideal quando você começa um condomínio na implantação, que nem o Mauro sempre fala. Quando você pega o manual, aí você cria o seu plano de manutenção em cima do manual do síndico, tá lá. Mas você pegou um condomínio que isso não foi feito. Então você não tem históricos das coisas que foram feitas. Você não tem histórico das obras que foram feitas, Babeque. Você não tem histórico das coisas que Tô resolvendo o BO aqui, tá? Você não tem histórico das coisas que foram feitas, das obras que foram feitas dentro das unidades. Porque, por exemplo, nesse condomínio em específico, foram 5 síndicos moradores que não tinham essa experiência. Talvez tenha muita gente que tenha feito obra lá, que nem tenha dado ART, projeto, tudo. Então, você não sabe o que foi feito dentro das unidades. Nós tivemos um vazamento que o rapaz falou para mim assim, o encanador, provavelmente alguma obra inverteu, porque tem a tubulação do esgoto e a tubulação do respiro. Ele falou, provavelmente alguém inverteu porque está caindo água pelo respiro, né? Na hora que fizeram lá a obra dentro do apartamento, talvez o encanador tenha invertido. Eu falei, eu não tenho como saber, porque eu não tenho um histórico de ART. Então, é importante, se tiver ou se não tiver, que a pessoa crie já um processo dali para frente, tanto das obras quanto do programa de manutenção, se ele tiver condição, dependendo da idade do condomínio. Se o condomínio for mais novo, ele consegue pegar o manual e criar. Se o condomínio for mais antigo, ele vai criar dentro da experiência dele ou dentro daquilo que se encontra no mercado, né? Tem
livros por aí, por exemplo, da Roseli Schwartz, Revolução no Condomínio, que Schwartz, né? Nunca sei como é que é o sobrenome correto. Eu tenho 2 edições dela, que dentro desse livro tem, por exemplo, um plano de manutenção. Então é importante você criar um plano de manutenção quando você assume condomínio. E só complementando a sua resposta, eu também, algo que é muito importante é quando você entrar no condomínio, primeira coisa é saber se ele já tem menos ou mais de 5 anos, né? Porque se ele tiver menos de 5 anos, tem muitas coisas que estão em garantias ainda e tem que atentar-se para não perder as garantias. E entra tudo nisso que você falou, né? Para ter a garantia, você vai ter que ter feito as manutenções e comprovar essas manutenções. Então, primeira coisa é saber a idade do condomínio, que ali você vai startar o seu processo. E vou dizer o que eu estou fazendo atualmente, sempre que eu entro no condomínio. Conforme uma criação do mestre Gabriel Carpati, o plano diretor. Então, inclusive, nós fizemos um curso recentemente de plano diretor. Eu acho que você fazendo o plano diretor, você vai ter a real cenário de tudo aquilo que tem no condomínio. Você vai mapear o condomínio inteiro, todas as demandas, todas as atividades, vários detalhes. Então, eu começo pelo plano diretor e também eu tenho feito atualmente laudos de engenharia do estado que o condomínio se encontra. Então, com base no laudo, atrelado ao plano diretor, você vai direcionar o seu trabalho, né, dali em diante. Obviamente, fazendo as análises financeiras, sabendo quanto você tem em caixa, né, e uma coisa que é muito importante também é entender o condomínio, entender se já existe demandas, né, se já existe represadas, né? Como, por exemplo, eu deixei de ser síndico no condomínio agora, que nós tinha determinado lá, primeiro ia fazer academia, depois ia fazer a churrasqueira, depois ia fazer o salão de festas. O cara que entrou lá não está fazendo nada. Terminei a academia, nada foi feito. Então, você pegar demandas que já foram aprovadas em assembleia, né, como o Mauro falou, analisar as atas e também entender um pouco, junto ao conselho, né, o grupo diretivo, o grupo gestor, se existe algo que eles tenham como prioridade. Aí você consegue trabalhar as prioridades que são necessárias, né? Por exemplo, dar um exemplo bobo aqui, extintor tem que fazer todo ano, independente se eles querem ou não. Então, é algo que tem que fazer e vai fazer. E também alinhar com as prioridades e com as vontades que os moradores têm, né, de acordo com o que se encaixa. Eu acho que a gente está começando a chegar num denominador comum aqui. Você falou das manutenções, uma série de coisas, você falou das demandas, passou por cima da questão financeira, mas tem uma coisa também que a gente precisa entender, e essa tem que ser o mais rápido possível, que é a cultura daquele condomínio. Como o condômino se comporta. Porque eu uso como exemplo, e essa questão da cultura eu acho muito importante, talvez seja até uma das principais no meu entendimento. Porque, e mais difícil de você assimilar. Porque a questão da manutenção, a questão das demandas e tudo mais, a gente já colocou meio que num piloto automático. A gente entra já pedindo uma série de documentos, já tendo uma ordem pré-definida de análise desses documentos, já tem os nossos modelos de como vamos fazer as coisas, e aí a gente já começa, algumas coisas já fluem no piloto automático. Mas essa questão da cultura, ela não funciona assim, infelizmente. A gente não consegue pegar essa cultura através de históricos e coisas. Tem que ser uma conversa, tem que buscar informações com antigos gestores, com a administradora, com conselho, com condôminos, para entender um pouco. E eu cito muito como exemplo, talvez o primeiro condomínio que eu assumi como síndico profissional lá atrás. Eu trabalhava, era morador, condomínio, e assim, uma gestão avaliada com 90% de aprovação, fiz uma revolução, valorização patrimonial maravilhosa, acabando com os problemas do condomínio e tal, não sei o quê. Óbvio que não era eu sozinho, era um grupo de pessoas. Aí me chamaram para ir para um outro condomínio que tinha praticamente as mesmas características daquele condomínio onde a minha gestão foi muito boa. Eu falei, porra, cair aqui é só fazer a mesma coisa que eu fiz lá, vou fazer um copy and paste aqui que eu vou arrebentar, cara. Isso aqui tem metade do tamanho de número de unidades, vai ser fácil, cara. Dei com os burros na água porque a cultura do condomínio era completamente diferente. Enquanto num condomínio o pessoal queria aquele esquema de tolerância zero, no outro o pessoal queria mais, era fazer festa.
Entendeu? Então, e foi a partir daí que eu entendi que eu preciso deixar de lado tudo aquilo que eu penso, Mauro, pessoa física, preciso entender o que os moradores pensam, o que os moradores desejam para aquele ambiente onde o condomínio está assediado, para que eu molde a minha gestão dentro dessa cultura condominial, sabe? Porque eu costumo dizer, não interessa se eu, Mauro, pessoalmente concordo com o visitante na piscina ou não. Eu tenho que entender o que o condomínio quer, sabe? Pouco importa a minha opinião nesse sentido. Só para apresentar um gancho do que o Mauro está dizendo, eu assumi um condomínio em 2022. O primeiro condomínio que eles tinham uma ETR, né? Uma estação de tratamento de esgoto, que é em Alphaville. Cara, uma planta maravilhosa de estação de tratamento de esgoto. Tinha um projeto muito bom de água de reuso, cara, sensacional. E para minha surpresa, os moradores queriam desligar essa ETR. Queriam brigar. Então eu fiquei 2 anos brigando para desligar essa ETR, algo que eu jamais faria, se fosse eu, porque houve um investimento, né? Era um trabalho que tinha um retorno financeiro para o condomínio, com água de reuso, e para minha surpresa, eu tive uma pressão danada para desligar essa ETR. Por isso que o Mauro falou muito importante, é você conhecer a vontade, né, dos moradores. Uma outra coisa que eu entendo que é importante é a análise financeira, né? Eu tinha comentado sobre a parte financeira. Eu peguei esse condomínio, por exemplo, o último, já com a previsão orçamentária feita. E a previsão orçamentária tinha uma defasagem, tanto que eu tive que diminuir o quadro de pessoal, porque de duas uma. Eu chamava aumento, a assembleia aí, essa previsão orçamentária não dá, ou você trabalha e depois lá na frente você mostra o que você precisa. Eu optei pela segunda situação. Eu tinha um cara lá que já não estava muito, tipo assim, com ele ou sem ele, estava na mesma. Então a gente fez um corte de 16% na parte operacional, no gasto com pessoal. Isso representou 9 ponto alguma coisa na previsão ordinária. Tivemos algum problema, que a gente falou no outro programa, né? Você tem problemas com infiltração, com não sei o que e tal, você acaba tendo que gastar um pouco mais. Mas eu peguei lá com 47 mil negativo na ordinária, em 10 meses entreguei com 37. Mas fizemos um monte de outras coisas, né? E aí, na ordinária, eu apresentei para eles. Vocês têm aqui essa previsão, vou arredondar valores, 50 mil. E nós gastamos uma média de 56. Então, ou seja, já tem uma defasagem de 6 mil mensais. E isso porque eu tirei a energia elétrica fora para deixar a energia elétrica fora do orçamento fixo. Se eu botar a energia elétrica dentro, na verdade, a gente gastou 60, a água lá já é individualizada, a gente gastou 60 e tem um orçamento de 50. Então eu já tenho 10 mil negativo todo mês, né, na média. E aí mostrei para eles, em cima disso eu não vou nem falar assim, nós vamos aumentar o condomínio, não. Estou pegando apenas aquilo que foi gasto, é a necessidade básica do condomínio, e vamos aplicar o IPCA. Quando tu faz isso, dá 25% de aumento no condomínio, as pessoas ficam, não sei o quê. A minha sorte nessa apresentação foi que a própria moça que foi síndica e que é ouvida, né, no condomínio, falou, pessoal, precisa, né, a gente precisa, porque assim, eu participei de vários orçamentos e várias vezes a gente não aumentava o condomínio, reduzia para o condomínio não ficar mais alto. E isso vai estourando mês a mês e chegou agora, a gente tem uma necessidade diferente. O prédio já está mais velho e se a gente não tiver essa previsão orçamentária aprovada, a gente vai ter problema. Então, uma análise financeira, quando você assume o condomínio, é super importante para você planejar aquilo que você vai conseguir fazer. Eu, nesse condomínio, quando eu fiz a análise logo no início, eu tinha consciência de que eu conseguiria me estender até a próxima GO. Mas se você não consegue, tem que chamar uma assembleia e falar, e mostrar para eles, né, que tá. E eu só colocaria nesse meio da análise financeira também, você traçar um perfil da inadimplência do condomínio também. Sim. Dá de você entender, porque você tem os inadimplentes contumazes, você tem todo um perfil para você traçar, para você entender qual que é a recuperação, em que pé que estão as ações de recuperação,
para te auxiliar no planejamento. Então é um trabalho que às vezes o pessoal fala assim, pô, 3 meses o cara não fez nada, em 3 meses a gente não conseguiu ainda absorver tudo aquilo que a gente precisa do condomínio, né? Falando um pouquinho sobre análise financeira, ele é contador. Ele é contador, né? Esse condomínio que eu estou concorrendo, fizeram um grupo uma comissão para escolher os síndicos, e a oposição, que está na comissão também, fez questão de me entrevistar, como os outros candidatos. Aí, a princípio, uns não queriam, eu falei, não, eu faço questão de ser entrevistado. Aí ele falou para mim, você não reduziu nada no condomínio. Na verdade, você não resolveu a dívida do condomínio, você aumentou a cota condominial e você fez rateio. Eu falei, vamos lá, primeiro não sou eu que pago, né? Não é eu, Gustavo, que vou pagar. Vocês estavam há 5 anos sem reajuste de cota. Então, se você pegar a inflação dos últimos 5 anos, foi uns 45%, 50%. Nos últimos 5 anos que eles não aumentaram. Então, olha a defasagem. Aí eu consegui ajustar a cota em 19%. Por quê? Porque eu fiz algumas reduções. A dívida que eles tinham, tive que fazer rateio, não tem como, já estava ajuizada a dívida. Enfim, aí ele fala que eu não fiz uma gestão financeira, porque eu resolvi o problema deles com o dinheiro deles. Mas é óbvio, é exatamente assim que funciona. É o dinheiro deles que vai... O problema também foi criado pela falta do dinheiro deles, né? Exatamente. E aí o que eu consegui fazer é não aumentar mais do que eu consegui aumentar, né? Foi não aumentar mais. E outra, as gestões anteriores fizeram rateio para a pintura do condomínio. A empresa foi embora e não terminou. Só que o rateio todo mundo pagou, a gestão pagou todo o serviço e não teve o serviço pintado. Os caras pagaram por interfone que não tem. Ou seja, no passado eles foram muito lesados porque eles pagavam e não tinham as coisas. Na minha gestão, eles tinham, né? Isso acabou, porque eu faço uma obra, eu pago por medição. Eu nunca vou terminar de pagar se o cara ter terminado a obra. Né? Então, a previsão orçamentária, e outra, uma coisa que tem que ser, né, quando você assume um condomínio, é realista. Você tem que prometer aquilo que você vai cumprir. Eu vejo muitas concorrências, os caras falam, não, eu consigo reduzir o condomínio. Você não conhece o condomínio? Como você vai falando que você vai conseguir reduzir? Né? E muitos aí se apegam acho que não dar aumento no condomínio é bom e não. Na verdade, você vai estar mascarando um problema, você vai estar empurrando por baixo do tapete um problema que vai estourar na mão de alguém. Sim. Essa questão, eu falo que o aumento de condomínio, se na gestão a gente identificar que a gente não precisa dar aumento de condomínio, a gente tem que aumentar nem que seja R$1. Né? Que é para a pessoa estar acostumada que naquele período tem sempre um reajuste de condomínio. Eu digo que pelo menos a inflação. Você tem que, inflação, você tem que ou de repente você fez um novo plano, tipo, você cortou um posto de trabalho, você reduz de um lado, então não sei o que, talvez você consiga aplicar menos do que a inflação em cima daquela análise que você fez por conta da adequação de despesas, de uma série de coisas. Mas assim, supondo que você conseguisse empatar na tua previsão orçamentária, pelo menos R$1 tem que ser dado ali, para que a pessoa crie na cabeça dela a cultura de que naquele momento tem um aumento de condomínio, porque senão ela vai criar a cultura, não, vai ter assembleia, mas não vai aumentar o condomínio, vai chegar uma hora, essa conta vai vir, sabe, essa conta chega, que você estava mencionando aí, do pessoal, não, porque eles não pagam, não querem aumento de condomínio, mas querem os mesmos serviços. Sabe, eu não quero aumento de condomínio, mas eu quero manter o porteiro. Eu não quero aumento de condomínio, mas eu quero a minha piscina aquecida. Eu não quero aumento de condomínio, mas eu quero ter todos os benefícios que meu condomínio me dá. Agora, quando eu falo muito nas assembleias ordinárias, quando a gente vai falar de previsão orçamentária, eu pergunto para a pessoa, quanto que subiu o tomate? Quanto que subiu o azeite? Sabe, você controla esse tipo de coisa? Tem coisas que eu não consigo controlar. Sabe, a tarifa de luz, o governo foi lá e decretou bandeira vermelha. Aí você tem ali o sindicato deu um aumento de 16%, de 8%, de 7%, seja lá de quantos por cento para as pessoas. Eu não tenho como controlar esse tipo de situação. Na verdade, pegando o gancho do Mauro, é 70%. Sem olhar, 70% da despesa do condomínio é pessoal, despesa com pessoal, em média. 70%. E esse 70% todo ano aumenta
atualmente tem aumentado 8%, Sim, 9%, mas chegou a bater 16%. Em janeiro Então, assim, então como que você vai, a não ser que você suprima postos, e é uma coisa que você não consegue negociar dissídio. Não. Né? Se você tem, Você não tem se controle. se é orgânico, pior. Se é orgânico, acabou. Quando é terceirizado, você não consegue apertar um pouquinho e fazer a terceirizada, se tiver margem, meio que rachar com você esse dissídio. Ó, o dissídio veio 8, não, mas vou aplicar só 4. Você consegue algumas negociações assim, dependendo do porte. Porque do contrário, como o Mauro falou, você não tem como negociar salário. Não tem como. Não. E mesmo algumas coisas que você tem como negociar, que eu falo, às vezes você tem lá o preço do produto do saco de lixo. Eu consigo negociar com o fornecedor o valor do saco de lixo. Só que tudo tem um certo limite. Lógico. Sabe? Tudo tem um certo limite. Ou eu vou perder qualidade no saco de lixo, ou eu vou perder quantidade. Em vez de comprar saco PC, você vai comprar o normal. Não vou mais conseguir comprar reforçado, aquele que eu olho, ele rasga, sabe? Então, e tudo isso entra naquilo que eu estava comentando, você falou da análise financeira e tal, mas entra dentro da cultura do condomínio. Os condomínios, eles precisam ter uma cultura, colocar na sua cultura, e isso cabe ao síndico, de mostrar para eles a necessidade da gente ter um aumento ou o quanto custa, porque chega uma hora que vai ter que cortar na própria carne. Não, e se a gente for ver, a gente já tem, entre aspas, um checklist aqui, né? Que a gente tem a cultura entender a cultura do condomínio, um plano diretor, fazer a análise financeira, fazer um plano de manutenção, ler as atas, né? Tu comentou, pegar as atas, as últimas pelo menos, né, Marão? As últimas 12... Os últimos 2, 3 anos. 2, 3 anos, você pegar as atas para saber... E até lendo as atas, tu vai entender um pouco a cultura do condomínio. Sim, porque de já acordo mata com, dois assuntos. de acordo com aquilo que as pessoas falam, como é que elas se manifestam. Tem uma coisa que a gente não citou, que faz parte de todo o processo de análise financeira também, que é a análise dos contratos vigentes do condomínio. Dentro do plano diretor engloba bastante coisa. Mas engloba um monte de coisa disso. Sim. Na verdade, você vai ter que ler todos os contratos, porque assim, a partir do momento que você assumiu o condomínio, né, você assumiu a responsabilidade de toda essa gestão. Assumindo a responsabilidade dessa gestão, esses contratos, a gestão desses contratos é sua. São seus filhos. Não importa se você assinou eles ou não, né? Os contratos são seus. Então, tá lá com você. Você que tem que colocar eles em prática, até para não perder prazos de renovação. De repente vai querer cancelar algum contrato, alterar algum contrato, ou até negociar algum contrato, tu não vai poder perder o prazo de como é que fala quando a gente fala de denúncia de um contrato. Então é importante, você vai precisar... A VCB, né? Uma coisa que você olha, a VCB. Aí seriam já as datas, né? Eu diria que nesse plano de manutenção, na verdade, vai entrar tudo isso, caixa d'água, caixa de gordura, não sei o quê. E as obrigações legais, né? Como a VCB, estanqueidade do gás, teste de limpeza das tubulações, as NRs, tudo. Saber se os funcionários estão treinados para tudo aquilo que realmente eles executam, a gestão do pessoal. Então, tudo isso, na verdade, acaba formando... Sim. E aí, assim, só para voltar para o pessoal... E depois fala que a gente não faz nada. Eu ia falar para o pessoal aqui voltar a assistir o programa da semana retrasada, quando a gente falou da avaliação do nosso trabalho e uma série de coisas. Tudo isso que a gente falou, a gente tem que fazer em 3 a 4 meses, às vezes menos tempo, dependendo do condomínio. Às vezes alguns podem levar até mais tempo também, dependendo do tamanho do condomínio. Mas é engraçado que nenhum desses critérios que a gente usou aqui cai naquela avaliação que a gente colocou, né? Isso é trabalho básico que a gente tem que fazer. A gente está falando do básico. Fui eleito e agora? É o básico. Sim, eu até, Mauro, falo assim, quando você tem uma pessoa lúcida, né, que nem eu nessa Assembleia que eu fui reeleito... Você ainda acha isso? Então, na Assembleia que eu fui reeleito, o presidente da Assembleia já foi síndico. Então, ele tem um pouquinho de noção. Então, o que aconteceu? Ele até conversou comigo, porque na hora da eleição, ele falou assim, pessoal, nós temos um síndico, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para o pessoal aqui, porque tinha 2 candidatos para concorrer comigo, vamos perguntar aqui se as pessoas estão satisfeitas com o trabalho e se querem a continuidade do Walter. E a gente já nem escuta as pessoas, mas a oposição, não, eu quero ouvir. E eu me apresentei igual, né? Só que a diferença é que agora a gente tem um trabalho
executado. E ele falou isso para mim, ele falou assim, você tá aqui, tá fazendo 10 meses. Agora que você conhece o condomínio, então agora que você vai começar a ter condições de trabalhar, porque tudo isso eu até passei na prestação de contas. A gente fez muita coisa com o carro andando, mas fomos ler atas, fomos ler contratos, cancelamos alguns contratos, fizemos alterações, manual do condomínio, perdemos a garantia, não lembro se tu foi agora, se foi num outro programa que tu comentou. Foi agora. A gente falou tanta coisa que fica... Perdemos a garantia, porque o prédio tem 6 anos, não fez a manutenção. A memória do Walter dura mais de uma semana, né? Dura pouco. O advogado tá te ligando. Ó, o advogado te ligando. Pior se a mulher ligar, tu atende. Perdemos a garantia, porque o condomínio fez 6 anos no começo do ano e nunca fez a manutenção, e lá no manual tá de 3 anos. Então, todo esse processo, e aí ele até comentou, ele falou assim, a gente trocar de síndico, o síndico que entrar vai ter que fazer tudo isso que ele já fez. Então, a gente já tem uma... E aí ele até fala para mim, na verdade, nós estamos te dando uma oportunidade de agora você começar a trabalhar com aquilo que você já tem no condomínio. Tanto que hoje, quando eu for embora, eu tenho um bate-papo com ele, ele já marcou comigo, quando a gente foi embora da gravação. Você que encerra, meu amor. Já tá eu que encerro? Meia hora quase. Terminou? Você que encerra. Ficou bastante, não parece. Né? O tema é bom, o tema é gostoso. A gente voltou algumas vezes, porque no meio do caminho o Maurão atendeu o telefone e tal, não parou o cronômetro. Não é verdade? Você gaguejou também, né? Eu gaguejei, né? Cuspiu, babou. Babei aqui e tal, não sei o que. O editor cortou. E o que será que o Gustavo vai fazer lá para aumentar o topete dele? Deixa. Vamos deixar para lá. Pessoal, então é isso. Na verdade, a gente falou bastante sobre o que fazer quando a gente assume um condomínio, né? A gente praticamente deu quase um checklist aqui. É importante, o bom do YouTube é que você pode assistir, voltar, parar, assistir de novo. Não se esqueça de curtir e compartilhar com o máximo de pessoas que você conhecer, os temas importantes. A gente já passou de 160 programas no canal e isso é graças a vocês. A gente está subindo cada vez mais a audiência aqui, as visualizações dos programas, da Conde TV como um todo. Isso se deve não só ao nosso trabalho, mas também a você que está aí do outro lado. Então, muito obrigado. Estamos também nas plataformas de podcast e até o próximo programa. Informação condominial de qualidade e credibilidade é aqui na Conde TV.